Olá, eu sou Priscila Godoy, criadora do Instituto Consciência Sem Fronteiras e uma pessoa que acredita que seres humanos mais conscientes transformam o mundo em um lugar melhor para se viver. Muito se tem falado sobre propósito de vida nos últimos tempos, e atuando na área de desenvolvimento humano há mais de 20 anos, muitas pessoas têm frequentemente me feito uma pergunta: Priscila, afinal de contas, como é que eu descubro o meu propósito? Então eu decidi fazer uma série de vídeos, de áudios e de artigos para falar sobre esse assunto. E eu chamei de série Reflexões, o Poder do Propósito. E eu fico muito feliz de estar começando esse projeto novo, porque esse projeto é um projeto que a minha alma me pede há tanto tempo e que eu, pela minha teimosia e a minha resistência, insisti em ir para tantos outros caminhos, né, e não fazer aquilo que realmente deveria ter feito. Então, esse momento é o momento que eu estou realmente escutando a voz da minha alma. Estou muito feliz de estar lançando esse projeto aqui com vocês. Nesse primeiro vídeo, nós vamos abordar os seguintes temas. Afinal, o que é o propósito? O que eu ganho se eu descobrir o meu propósito? O que acontece se eu ainda não sei qual é o meu propósito? E como começar a acessar o meu propósito? Mas antes de iniciarmos realmente, eu gostaria de trazer para vocês alguns questionamentos que os meus clientes têm eventualmente trazido nos nossos encontros de coaching, ou nas minhas palestras, ou nos meus treinamentos, né? Eles se dizem muito ansiosos, cansados com as exigências do dia a dia e que não tem tempo para fazer nada. Muitos deles trazem a dificuldade em se levantar da cama pela manhã para ir trabalhar, porque eles não gostam mais do que fazem. Já gostaram, mas agora parece que aquilo já não os motiva. Muitos falam que estão passando por um grande processo de mudança e transição, seja desde um divórcio, né, até a perda de um emprego ou a doença de um ente querido, e que eles não encontram muito mais direção e significado para suas vidas, né? Outros se dizem muito felizes e bem-sucedidos, inclusive, mas que eles sentem eventualmente um vazio interior muito grande que eles não sabem explicar o porquê. Se você se viu em alguns desses questionamentos, você tem um grande potencial para começar a refletir sobre o seu propósito. Eu mesma, ao longo da minha vida, muitas vezes já me questionei muito e já me fiz muitas perguntas parecidas com estas. Recentemente, uma consultoria brasileira fez uma pesquisa sobre felicidade e otimismo no trabalho. E o resultado foi que 39% das pessoas se disseram felizes fazendo o que fazem. Somente 39%. Isso significa que 61% das pessoas estão sobrevivendo e não vivendo. E o que quer dizer sobreviver? Sobreviver se pressupõe que você tem uma vida mais robotizada ou mais automatizada, né? Significa que você levanta da cama de manhã, leva o filho para a escola, vai para o trabalho, participa de várias reuniões ao longo do dia, sai do trabalho, pega o seu filho na escola, vai para casa, janta, assiste um pouco de TV, dorme e no dia seguinte você faz a mesma coisa. Então a verdade é que eu acho que muitos de nós estamos sobrevivendo e não vivendo. E eu trago um exemplo prático para vocês. Em um dos meus recentes workshops, eu perguntei para um jovem se ele gostava do trabalho que ele realizava. Aí ele olhou, um jovem por volta dos seus 30 anos de idade. Ele olhou para mim e falou: olha, Priscila, eu, na verdade, a única coisa que me motiva aí para o meu trabalho é que ele me dá o meu sustento. No final do mês, eu posso pagar as minhas contas. E aí eu perguntei para ele se valia a pena essa energia e esse esforço que ele gastava pelo dinheiro que ele ganhava. Ele olhou para mim de novo e falou: olha, Priscila, provavelmente não, mas eu também não sei como eu faço diferente. E aí eu tive uma ideia de perguntar lá para a plateia, né? Devia ter umas 60 pessoas mais ou menos, quem é que se identificava com aquilo que o jovem tinha acabado de falar. E para minha surpresa, mais de 40% das pessoas acabaram levantando a mão, né? Então, quanto mais a nossa vida cai na rotina, ou seja, quanto mais nós fazemos tudo do mesmo jeito, da mesma forma, caímos nesse círculo vicioso, mais nós começamos a entrar em uma inércia, em um profundo tédio e desinteresse pela vida. E quando começa a acontecer isso, posso falar para vocês por experiência própria, a nossa alma começa a perder a força e ela começa a se tornar atada e desamparada.
É como se nesse momento nós estivéssemos matando a nossa alma. E é por isso que surge este vazio que tantas pessoas falam que sente hoje em dia, né? Por quê? Porque na verdade eu não consigo acessar o meu potencial interno. É como se a luz que todos nós temos dentro, ela estivesse sendo apagada cada vez mais. Então, encontrar o nosso propósito é voltar para a nossa essência, é voltar para a conexão com a nossa alma e responder as perguntas. Eu sei quem eu sou? Eu sei o que eu estou fazendo aqui? Interessante quando eu faço essas perguntas em alguns dos meus trabalhos, as pessoas dizem para mim, lógico que eu sei. E aí eu falo, então tá, qual é a resposta? Eu sei, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu nasci tal dia, eu sou bancário, eu sou dentista, eu sou casado, tenho 2 filhos, né? E é interessante quando as pessoas começam a responder ou a dar esse tipo de resposta, o como que você pode começar a ver o nível de consciência de cada um, né? Então, deixa eu falar para vocês uma coisa bem importante. Nós vivemos muito para o nosso mundo externo, né? Onde a ambição, a aparência, o poder, o status tem sido as coisas mais importantes da nossa vida, né? Então, vai ser lançado um celular novo, eu quero ser o primeiro a ir lá e comprar, né? Vai ser lançado um carro novo, eu quero sair correndo também para poder ver e comprar o carro. Enfim, nós vivemos muito para o mundo externo, mais do que propriamente para o nosso mundo interno, que é aquele que literalmente vai trazer para nós a transformação e a ampliação da nossa consciência. Por quê? Porque no nosso mundo interno, quando nós começamos a acessá-lo, é onde nós vamos trabalhar toda a nossa transparência e nós vamos não só trabalhar, mas começar a viver em cima da transparência, da coerência e da honestidade para conosco mesmo e para com os outros. E dou um exemplo para vocês. Muitas vezes, já deve ter ocorrido isso com vocês, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que você percebe que ela não está muito bem. E aí você chega para a pessoa e fala assim, tá tudo bem com você? E ela não está bem. Ela responde, não, tá tudo ótimo. Uma pessoa assim, ela não tem a coerência, ou seja, ela não, aquilo que ela sente, né, internamente, ela não coloca para fora. Isso faz parte de uma segunda lei universal, né? Assim como dentro é fora. Então, se eu não sou honesto, transparente e coerente comigo mesma, né? Como é que eu posso querer fazer isso com o mundo externo? E para fazer isso, o que eu sempre falo para as pessoas, requer muita coragem. Ao longo da minha vida, eu tive que ter muita coragem para fazer todos os trabalhos de crescimento interior que eu fiz, porque muitas vezes é muito dolorido. A gente passa por muito sofrimento. E uma vez eu ouvi uma pessoa trazer uma imagem que sempre ficou na minha cabeça, que ele dizia o seguinte, é como você entrar na boca de um tigre, mas quando você sai aliviada. Esse é o nosso processo de transformação e este é o processo para você entender o seu propósito. Então, entender o propósito passa por um processo de nós encararmos os nossos padrões. Os nossos padrões de pensamentos, de emoções e de comportamentos que nós criamos lá atrás, muito lá atrás na nossa infância, né? Porque lá nós começamos a construir a nossa visão de mundo, a visão de mundo que muitos de nós trazemos até hoje. E com essa visão de mundo vem todos os nossos disfarces, todas as nossas máscaras, né? Que nos levam muito a nós ficarmos presos nos nossos medos. Medos de sermos julgados, medos de não sermos reconhecidos, medos de sermos excluídos ou de sermos abandonados, né? Por isso muitas pessoas ficam anos, às vezes, em um relacionamento, né? Por alguns medos e por algumas máscaras e disfarces que ela criou. Até que ela entre em contato com tudo isso e comece um profundo trabalho de autoconhecimento, né? A vida dela provavelmente não vai passar por uma transformação. Então, um forte senso de propósito pode realmente reduzir, sim, acho que o estresse, a ansiedade na vida, e ele pode dar uma maior clareza, né? Te preparando melhor para enfrentar os seus objetivos. Quando você tem um propósito de vida, você com certeza tem uma clareza maior para aquilo que você quer na sua vida, né?
Portanto, o propósito, gente, para mim o propósito já a vida é um propósito, né? O propósito já está dentro de você. Basta você se permitir e ter a coragem de acessá-lo. E é por isso o processo de autoconhecimento e de transformação é tão importante. E o propósito, ele é único. O propósito, ele é só seu, de mais ninguém, né? Quando não sabemos ou quando não descobrimos ainda o nosso propósito, não tem problema nenhum, né? Eu acho que o mais importante aqui é você começar a fazer um processo de autoobservação. Então, se você ainda não descobriu, ou se você não sabe ainda qual é o seu propósito, apenas comece a prestar atenção em você mesmo, comece a se fazer alguns questionamentos, né? Afinal, quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu quero para a minha vida? Né? Quais são as coisas que eu gosto? Quais são os valores que regem a minha vida? Quando você começa a fazer um grande processo de questionamento, as coisas automaticamente vão se tornando mais claras, né? Mas esse é um assunto que eu vou falar para vocês em um outro vídeo. Como é que a gente realmente, dentro de um método, né, estruturado, nós conseguimos descobrir o nosso propósito de vida. Eu gostaria de finalizar esse vídeo com uma das declarações mais citadas de Einstein, e que eu particularmente gosto muito, e que diz assim: é hora de repensar todo o conceito de propósito de vida, porque a clareza de um propósito é a chave para viver uma vida verdadeiramente feliz e satisfatória. Tá ok? Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por você ter aqui me ouvido. Deixa sua mensagem. Eu gostaria muito de ter a sua opinião, para que a gente sempre possa melhorar. Eu teria o maior prazer em responder todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos sobre propósito de vida, tá bem? Eu espero que a partir de agora a gente possa criar um vínculo cada vez maior, né? Nos conhecendo e compartilhando as nossas experiências de vida, que isso é o mais importante. Nos siga nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram. Espero poder te ver em breve. Um forte abraço, muito obrigada a você por me assistir. Seja muito feliz. Luz, paz e amor em sua vida sempre. Tchau, tchau.